Olá, meus amados, é muito bom nós estarmos aqui novamente. Essa noite eu tive a oportunidade de estar reunido aí com os varões da nossa igreja e eu quero aproveitar esse momento e compartilhar com você o que nós tivemos assim trazendo sobre a palavra de Deus, que eu creio que pode nos abençoar muito. Eu queria nesta noite compartilhar com vocês um trecho do livro de Neemias, que ele fala justamente sobre a restauração das muralhas de Jerusalém. Neemias, quando voltou para as terras de Judá, ele estava no cativeiro porque Israel tinha sido levado para o cativeiro, e ele, quando voltou, ele veio de lá do reinado da Pérsia com o objetivo de ser um instrumento de Deus para abençoar quem? A sua família, o povo judeu. Porque o povo judeu estava em terrível miséria lá dentro dos territórios de Judá, e Neemias ele ficou com seu coração dilacerado da miséria que estava acontecendo, e ele se colocou como um instrumento nas mãos de Deus para abençoar. No caso aqui, especificamente, quando Neemias voltou para as terras de Judá, para poder trazer a restauração de Jerusalém, ele foi abençoado, porque ele levou com ele recursos, e ele veio também com cartas, com autorização, com tudo aquilo que ele precisava, para ele fazer uma obra realmente de primeira, ou seja, uma restauração dos muros de Jerusalém, e que os seus familiares, ou seja, o povo judeu ali, não tinha a mínima condição de fazer. Por que não tinha? Porque eles estavam em miséria. Eles estavam primeiro vivendo lá no cativeiro como escravos, e agora eles estavam retornando com a autorização do rei da Pérsia para poder reconstruir, para restaurar. Eu queria aproveitar essa ilustração para poder aqui falar um pouquinho. Se nós pegarmos o simbolismo do que isso representa na nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual ela tem, na verdade, os mesmos fundamentos. Ou seja, nós precisamos na nossa vida trabalhar a nossa vida espiritual, ou reconstruir a nossa vida espiritual, colocar ela em ordem e com uma obra de primeira. Quando eu falo assim, obra de primeira, não é a gente viver uma vida, apenas uma vida religiosa, uma vida de fachada, como alguém citou aí, né? Você vê assim por fora aquela obra linda, maravilhosa, mas você chega lá, está cheia de defeitos. Eu quero ler com vocês aqui 4 versículos do livro de Neemias para a nossa reflexão nesse momento, para a gente resumir esse conceito, né? Lá em Neemias, no capítulo 4, versículos 6 a 9, diz assim: Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sanbalate e Tobias e os povos árabes, Amon, Asdote, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém, e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens que ficaram de vigia contra eles de dia e de noite. Esse texto aqui diz que, apesar de todas as dificuldades que Neemias enfrentou quando chegou lá, porque assim que ele chegou, as pessoas que moravam naquela região, que eram, na verdade, pessoas que não eram do povo judeu, eles estavam contra aquela restauração. É o que a gente pode chamar aqui de inimigos de Deus, ou inimigos do povo de Deus. A gente sabe, amados, que em qualquer obra de renovação, de restauração, de refazimento, normalmente você vai encontrar obstáculos. Isso é líquido e certo. E principalmente quando se trata de uma obra espiritual.
de uma restauração espiritual. Quando a gente fala de viver uma vida, uma obra de primeira, no que diz respeito à vida espiritual, é exatamente uma vida que não é apenas de fachada, mas é uma vida consistente, uma vida que nos dá vitória, que nos dá graça, que nos ajuda a vencer nosso dia a dia. Porque o mundo real, ele tem muita dificuldade. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, como é que a gente vence o mundo? É pela nossa fé. E hoje, a dificuldade que a gente tem de vencer na vida, as dificuldades desse tempo presente, muitas vezes é porque nos falta aquela firmeza espiritual, nos falta a fé, nos falta a graça de Deus, o poder do Espírito Santo. E Deus, quando Ele fala assim em restaurar nossas vidas, em nos fazer de novo, Ele está exatamente falando de uma obra de reconstrução. E quando nós falamos aqui, eu queria assim, usar assim como simbolismo, quando eu falar aqui de muralhas, eu estou falando a restauração das muralhas de Jerusalém, é a restauração da nossa vida espiritual, é a restauração do nosso ser espiritual. Quando eu falar aqui de inimigos, que no caso aqui, lá com Neemias, era Sanbalat, Tobias, eram os arábios, aqueles povos que eram contra o povo judeu. Quem são os nossos inimigos de hoje? Os nossos inimigos de hoje são as coisas e as pessoas que são instrumentos na mão do diabo, para poder tentar o quê? Enfraquecer, tirar o ânimo. Observa que quando Neemias começou a restauração dos muros, ele chegou lá com recursos, ele chegou lá com a autorização do rei, e logo que eles começaram a fazer a obra, diz aqui no versículo, o primeiro versículo que nós lemos aqui no versículo 6, diz aqui que logo eles já estavam na metade do muro. Por quê? Porque diz aqui, porque o povo trabalhava animado. Eles estavam trabalhando animado. Finalmente apareceu alguém para nos ajudar com recurso, está fazendo. Então eles estavam animados. E sabe o que os nossos inimigos querem? Ele quer tirar o nosso ânimo. Ele quer tirar o nosso vigor. Porque quando nós estamos desanimados, nós deixamos de trabalhar nessa obra de restauração interior, dessa obra do Espírito de Deus na nossa vida. E Deus não quer isso, Ele quer o quê? Ele quer nos restaurar, Ele quer nos fortificar, e o diabo quer nos desanimar. Então os nossos inimigos de hoje, né, o Sanbalat, o Tobias, que tentam nos tirar o ânimo de construir o muro, de restaurar a nossa vida, quem são? São os amigos do copo, são os amigos da festinha, são os companheiros do cigarro, dos vícios, das coisas do mundo, que eles, como aconteceu aqui, Sanbalat, Tobias e os povos arábios ficaram zangados com os judeus. Por quê? Porque eles estavam restaurando o muro. E o diabo sabe que quando nós restauramos a nossa vida espiritual, nós não vamos mais estar alimentando aquelas coisas que o diabo quer. Ele sabe que nós vamos ter vitória sobre essas coisas. Então, o que os inimigos, os nossos inimigos, vão tentar fazer? É roubar a nossa alegria. E aqui, em particular, eles tentaram fazer o seguinte, ó, aí se reuniram, os inimigos aqui, ó, aí se reuniram e combinaram que vieram juntos para atacar Jerusalém e provocar confusão. Aí é onde a gente encontra, às vezes, muitos problemas na nossa vida, alguém tentando armar um laço, criar confusão. Para quê? Para tirar nossa força, tirar o nosso ânimo. São as coisas que às vezes interferem no nosso ambiente de trabalho. Eu não vou nem perguntar, mas provavelmente hoje, no seu dia a dia de trabalho, você teve algum aborrecimento. Isso a gente tem todo dia. São, às vezes, os descontentamentos, para quê? Para tirar o nosso ânimo. Hoje eu fui fazer um trabalho, eu estava fazendo um trabalho, né, lá na igreja, e isso é muito comum acontecer. O sistema não funciona. O sistema tem dificuldades. Então isso é para tirar o quê? O meu ânimo de fazer o que eu tenho que fazer. Mas o que aí eu percebo? O inimigo está atingindo. Como que os
que o Neemias fez, né, com o povo judeu? Está escrito aqui, olha. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos os homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Então, eles percebendo a ação dos inimigos, o que eles procuraram fazer? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Jesus não disse isso para a gente, que nós precisamos vigiar e orar? Tem obra, irmãos, que ela dá muito trabalho. Vocês sabem disso. Tem obra que não é fácil. Tem obra que precisa uma dedicação um pouco maior da nossa parte. E no caso ali que Neemias estava fazendo essa edificação do muro, o negócio estava pegando tanto, estava tão sério. Olha só a canção que os filhos de Judá estavam cantando lá quando eles estavam construindo o muro. Os carregadores já estão cansados. Ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? A construção, quando é que nós vamos terminar esse negócio? Eles já estavam cansados. Então, olha só o perigo. Imagina agora se os inimigos conseguissem fazer com que eles também ficassem desanimados. Porque cansado é uma coisa, desanimado é outra. E Neemias foi muito preciso nisso, porque ele usou de estratégia. O que Neemias fez? Aqui em Neemias, no capítulo 4, no verso 13, a Bíblia fala o seguinte: então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha e em todos os lugares onde ele ainda não estava consertado. O muro não tinha acabado ainda, já tinham feito bastante coisa, mas estrategicamente ele aparelhou as pessoas com as armas que precisavam, mas nos lugares certos. Ou seja, nos lugares aonde tinha brecha, aonde o muro não estava restaurado, aonde naquela área poderia estar ali o inimigo penetrando, destruindo, arruinando algumas coisas que estava ali fazendo Neemias. Então, nós devemos sim orar e vigiar, mas nós precisamos ter atenção que não é apenas fazer aquela oração sem objetividade, não é fazer assim, ficar desapercebido das áreas que precisam ser cobertas com oração. A área que precisa ser mais vigiada são aquelas áreas vulneráveis, aquelas áreas onde ainda há brecha, aquelas áreas por onde o inimigo pode entrar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes nós nos preocupamos com, assim, em apresentar uma vida espiritual para Deus. Por exemplo, está presente num culto, está presente numa reunião, mas naquele nosso dia a dia, aonde às vezes eu estou perdendo a paciência, aonde às vezes eu estou soltando um palavrão, aonde às vezes eu estou vendo alguma coisa que não é edificante, aí eu não estou tão preocupado. E é justamente nas áreas onde nós somos vulneráveis que aí nós temos que vigiar, onde nós precisamos pedir ajuda do Senhor. Se eu tenho fraqueza numa determinada área, ali eu devo ter mais atenção dentro daquela área e pedir: Senhor, olha só a oração que Jesus nos ensinou. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas guarda-nos do mal. Então, o que Jesus está falando? Como nós devemos orar a Deus. Ou seja, Senhor, não deixa eu ficar atento, prestando atenção demais nessa coisa que eu não deveria prestar atenção. Não me deixa ficar detido numa área onde isso daí pode ser uma brecha para o inimigo me atingir. E aí eu tenho que estar vigiando, prestando atenção. Então, se nós estamos preocupados em restaurar a muralha, e o que é a muralha nesse exemplo que nós estamos dando aqui? É a nossa vida espiritual, é o nosso relacionamento com Deus. Então nós temos que ter atenção nisso. E a última coisa aqui para nós concluirmos, aqui no versículo 14 de Neemias 4, fala assim: eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles, e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham
medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. Lutem, lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus lares. O que são as nossas armas espirituais? É a arma da oração, é a arma da fé, é a arma da palavra de Deus, porque a gente tem promessas. E o inimigo engana tanto, ele fala tantas mentiras, e nós podemos quebrar mentira com a palavra de Deus, que é a verdade. Então, quando vier uma mentira, você vai dizer, não, peraí, mas não é isso que Deus diz a meu respeito. Se o meu coração me condena, maior é Deus. Então, por quê? Porque o Senhor veio trazer tudo aquilo que eu preciso. E nas Escrituras fala assim, se Deus não poupou a vida do seu filho, do seu único filho, como não nos dará com ele todas as coisas que a gente precisa? Então Deus é bom e Deus é fiel, Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Então Neemias falou assim, olha, lembre-se disso, de quão grande é o Senhor, forte e temível. Amados, Deus é maior por nós e Ele é capaz de vencer qualquer parada em nosso favor. Ele é capaz de nos dar tudo o que precisamos para vencer as nossas dificuldades e vencer os inimigos da nossa vida. Que Deus assim abençoe nossas vidas, que nos dê graça para que a gente possa sair dessa peleja com a muralha totalmente restaurada, para a glória de Deus.